Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O que eu estou fazendo aqui no Resiliência Humana? Eu invadi essa sala de podcast porque hoje eu vou tirar tudo que você sempre quis saber do homem que é dono da coisa toda aqui, entendeu? O cara que toca o barco, que dá uma chamada no navio e que é a alma do negócio. Quem que é, gente? Quem que é? Você quer conversar com ele? Eu quero. Robson Ramushi. Bem-vindo à sua casa! Que bom! Seja bem-vindo você a essa casa. Cada vez mais eu acredito que as pessoas vão se aproximando por um grande motivo. E a gente ainda não sabe qual que é o motivo que você está aqui, mas eu sei que a gente vai mover muitas pessoas e transformar muitas famílias, relacionamentos, vidas financeiras. E esse que é o Robson Ramushi, né, que é o que a gente vinha batendo papo um pouquinho antes. É uma pessoa que aprendeu a comandar o seu navio, a pilotar o seu avião, e quando ele começou a pilotar o seu avião, outras pessoas descobriram que elas podiam pilotar e comandar esse grande transatlântico que chama vida, e como é bom a gente poder pilotar tudo isso e levar para onde a gente quer. Já teve, assim, nessa posição aí de ser perguntado muito, assim, Não. entrevistado? Não, já passei por grandes programas, grandes televisões, grandes podcasts, mas assim, na lata, assim, das pessoas virem falar e perguntar o que realmente, aquelas coisas que a gente não conta para ninguém, mas hoje eu estou disposto aqui a abrir o jogo, porque eu acredito que agora, e é o que a gente vai fazer aqui, é mostrar para onde a gente está querendo trilhar o Resiliência Humana, porque chegou a hora da gente começar a trazer os conteúdos que são realmente aderentes para as pessoas fazerem a mudança e ter inteligência emocional e saber lidar com com esse interno que todo mundo fica pirando dentro de si. Né? Que essa vida, essa viagem, essa aventura, né, Ramushi? Cada vez mais eu pergunto para as pessoas assim, onde você passa mais tempo? E as pessoas falam, na minha casa, no meu sítio, no meu trabalho. Eu falo, mentira, o lugar que você mais passa tempo é dentro de você mesmo. Né? E é esse lugarzinho que a gente tem que estar confortável, esse lugarzinho que tem que ser o lugar de paz, esse lugarzinho que eu posso sentar e respirar. Sim. Então é esse lugar que eu quero transformar, não um lugar externo, mas o interno das pessoas. Então, só para chegando também, né? Para quem não me conhece, para quem me conhece, eu sou a Mari Rain. Já trabalhei trabalho há 20 e poucos anos aí com comunicação. O pessoal me conhece da época de atriz, apresentadora. Saí para dar um rolê aí de autoconhecimento também, para me conhecer, para poder passar mais tempo dentro de mim, confortavelmente, como você disse, né? E aí eu vim cair aqui, gente, no Resiliência, com a Mushi, e voltando também para esse lugar da comunicação, de uma comunicação mais conectada realmente. Com um o propósito, né? Com o que você... Você sabe que o que eu acabei de falar, eu acho que eu nunca falei? O quê? Dessa coisa de viver mais tempo dentro de você em paz. Talvez seja esse o lugar que a gente quer levar o Resiliência Humana. Onde as pessoas possam estar em paz dentro delas mesmas. Eu acho que eu nunca cheguei a esse insight. E por isso que eu até te interrompi, porque talvez seja uma coisa muito forte que venha, e eu acredito que é desses encontros de a gente procurar algo que vai nascer algo que a gente nem imagina. E talvez seja isso, que você possa viver em paz dentro de você mesma, dentro de você mesmo, sabendo para onde você quer ir, sabendo o seu lugar e sabendo ser você de verdade. Porque viver em paz não é que a vida tá morna, tá chata, não é isso, né? Porque pode parecer, às vezes você pensa assim, eu vou viver em paz dentro de mim e tudo vai ficar chato, eu não vou mais querer passear, não vou mais querer me divertir. E é totalmente o contrário, né, Amushi? Por isso que esse momento de transformação no Resiliência, para a gente começar nesse ponto onde está agora, quero começar lá atrás, tá? Como é que foi essa história de virada? Quem era o Amushi antes, que não tinha paz, e para chegar nesse cara que criou essa coisa maravilhosa, que é a Resiliência Humana? O Robson era um menino gordinho, que se escondia de muitas coisas, mas que todo mundo gostava dele. Então eu estudei num colégio muito grande aqui da cidade de São Paulo, onde tinham 15 mil alunos e todo mundo queria ser amigo do Amushi, do Robson. Mas ele tinha vergonha de ser quem ele era.
E ele se escondia através de uma capa de gordura gigantesca. E ele não sabia expressar seus sentimentos, ele não sabia falar a verdade. Mas todo mundo elogiava nele e ele não acreditava nele. E eu fui essa pessoa, acho que até meus 27 anos. Então você era bastante extrovertido, como é que era? Mas um extrovertido mais para as pessoas não conseguirem me acessar, Uhum. sabe? Do que ser eu de verdade. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente quer se esconder, algumas pessoas enxergam nossa essência. Uhum. E o que você queria esconder? Queria esconder esse cara que sempre quis ajudar as pessoas, esse cara que sempre viu o copo meio cheio, esse cara que acreditava que todo mundo poderia alcançar tudo o que quisesse. Por que você escondia isso? Porque durante toda a minha criação e toda a minha vida, todo mundo tentava me mostrar que isso era impossível. Mas eu ainda lá dentro acreditava que isso era verdade. Falava pra você que era uma utopia. Né, dentro das nossas crenças, dentro do que aconteceu na vida da minha família e na minha vida, tudo vinha para querer me provar o contrário disso. E eu precisei passar por uma jornada que não foi muito fácil, onde eu precisei ser muito resiliente, né, positivamente, tendo aprendizagem constante, dando o meu melhor, apanhando e levantando, para entender que o que as pessoas estavam me falando não era verdade. E o que pulsava dentro do meu coração era o que era a realidade. Quanto mais você tentava esconder aquilo, mais você comia, se escondia atrás desse peso todo que ia carregando. Como eu te disse, eu acho que isso que eu tô te falando aqui, eu nunca abri para ninguém. Eu era o amigo de todo mundo, o boa praça, que todo mundo gostava, porque ele fazia tudo por todo mundo, mas ele só não fazia as coisas por ele. Hoje, nos meus atendimentos, eu faço algumas perguntas para as pessoas. E eu falo por você, para quem, para quê e por quê. E eu fazia o para quem, o para quê, e esquecia do por você e do para você. Que eu acredito que as pessoas estão esquecendo do por você e do para você. E aí elas ficam fazendo tudo por todo mundo e esquecem de você mesmo. E aí quando elas esquecem delas mesmas, vai pro vício, vai pra comida, vai pras drogas, vai pra pornografia, vai pra essa coisa maluca de compra, de querer ter tudo, e depois que tem tudo, vê que não vale a pena de nada. E eu fui essa pessoa durante muitos anos. E esse negócio também, né, do pra você e por você, é uma linha muito tênue para cair no egoísmo, né? E tem muita gente que fala também que quando a gente vai para o autoconhecimento, é muito egoísta você ir cuidar de você enquanto o mundo tá sofrendo, enquanto tem pessoas precisando de ajuda, né? Só que se a gente não se ajudar, como é que a gente vai ajudar o outro, né? É isso aí, se não for primeiro por nós, eu dou muitos treinamentos, já dei muitos treinamentos vivenciais, dou ainda nos meus retiros, nas minhas aulas, nas minhas mentorias, e sempre alguém fala, meu filho ou minha filha pode entrar no seu trabalho? Eu falo, claro, é um prazer, ele quer. E aí, provavelmente essa pessoa é convencida e ela vem, também porque ela tem alguma dor ali e nunca olhou para isso. Mas depois que ela passa por todo o processo, e é muito interessante isso que você está falando, as pessoas que enviaram essa pessoa para fazer esse trabalho junto comigo falam, o que aconteceu com meu filho? Ele está muito egoísta. E aí eu falo assim, tá bom, o que está acontecendo? Não, ele não está fazendo mais as coisas como ele fazia, ele está seguindo outros caminhos. Tá falando não. Tá falando não. E aí eu ligo para essa pessoa para saber como é que tá a sua vida. O que mudou? E ela fala, Mushi, eu tô na melhor fase da minha vida. Eu tô sabendo me expressar, eu tô sabendo falar não, e agora eu tô sabendo direcionar minha vida para aquilo que me preenche. Então, às vezes, quando as pessoas estão chamando a gente de egoísta, é porque a gente deixou de atender aquelas necessidades que eram só do outro. E passei a atender as minhas necessidades, as minhas forças internas que pulsavam, que estavam adormecidas. E talvez seja isso que aconteceu com o Robson Amushi lá atrás, que era gente boa e fazia tudo por todo mundo. E não, ele conseguiu ser um cara e aprendeu a falar não, agora não é o momento.
eu tô preferindo trilhar esse caminho. Quando é que foi a gota d'água? Como é que foi essa mudança aí? A gota d'água foi quando eu quase morri. Foi numa experiência onde eu estava um cara perdido na vida, só curtindo prazeres da vida, momentâneos, então comida, bebida, álcool, sexo, drogas, viagens. Você estava com 27 anos? 27 para 28 anos. Cheguei a pesar 157 quilos e fui fazer uma cirurgia bariátrica. Talvez isso também eu nunca tenha contado para ninguém. Um dia antes eu saí para beber, porque eu falei que se eu vou morrer, já deixa eu curtir meu último dia. Você achou que você ia morrer? Eu não sabia, o desconhecido assusta, né? E eu tava um pouco assustado, porque eu tava com 27 para 28 anos, eu era pré-diabético, pressão 18/14, pronto para ter um infarto, e os médicos falando que já não sabiam o caminho, porque eu já tinha tentado todas as técnicas, todas as formas para emagrecer e ter uma saúde, mas eu me auto-sabotava. Então, um dia antes eu saí para beber, no dia seguinte eu fui para a operação. Ela ocorreu tudo bem, mas 2 dias depois da operação eu senti uma dor muito grande, onde tiveram que me apagar, nem morfina, nenhum desses remédios mais fortes tiravam minha dor, e eu tive que ser reoperado, e reoperado mais 2, 3, 4 vezes, e tive várias, infecção generalizada, fístula tardia, tive coágulo, fiquei com 8 drenos e fiquei 2 meses na UTI e alguns dias desacordado em coma. E eu lembro um dia os médicos, eu passando numa dessas cirurgias num corredor do hospital e meus pais chorando, minha irmã desesperada, meus amigos meio que se despedindo de mim. Eu tenho claramente essa cena, lembro do Carmona, do Fabrício, do Hugo, do Elcio, do meu pai e da minha mãe. Meio que se despedindo de mim. E aí eu falei, Deus, me leva. Porque se pessoas que eu mais amo estão aqui sofrendo, que eles possam viver em paz. E aí lá na UTI, sei lá onde é que eu tava meio acordado, meio desacordado, eu ouvi uma voz assim, levanta daí e vai ajudar as pessoas. Essa voz veio bem forte depois. Levanta daí e vai ajudar as pessoas. Levanta daí e vai ajudar as pessoas. E como se num passe de mágica, eu comecei a querer voltar a viver. E rapidamente eu saí do hospital. Só que quando eu saí do hospital, eu não me reconhecia, porque eu perdi quase 57 quilos, 52 quilos. Então eu já não sabia mais, eu olhava no espelho, era uma outra imagem. E quantos anos, né, vendo aquela imagem lá? E até o meu centro de equilíbrio, eu não conseguia, eu ainda andava curvado, tive que fazer RPG, Sim. um monte de acupuntura e massagem para me restabelecer e recomeçar a minha vida. E eu tive que desconstruir aquela pessoa que estava ali. E para desconstruir isso, graças a Deus, eu caí num treinamento vivencial, onde eu fui olhar para todas as minhas cacas, mentiras que eu escondia de mim mesmo. E eu contava uma história para mim mesmo que não era real. Então talvez hoje as pessoas estão contando uma história para elas que elas acreditam que é verdade, mas não era verdade o que eu estava contando para mim mesmo. E o que você contava para você? Que meu pai não me amava, que minha mãe gostava mais do meu irmão, que Deus não tinha me dado uma vida tão boa, que eu não era tão bonito, que eu não podia conquistar o que eu queria, que eu ia ser um coadjuvante, vamos dizer assim. Figurante até às vezes, né? E através do autoconhecimento desse treinamento, eu comecei a fazer uma limpeza interna. Comecei a me desconstruir de verdade. E essa desconstrução eu tive até que me afastar das pessoas que eu mais amava. Terminei um grande relacionamento, me afastei dos meus melhores amigos, me recolhi até da minha família. Muitos falaram que eu tinha tido uma lavagem cerebral, que eu estava numa seita, Não, mas eu estava ali me redescobrindo. E esse processo demorou
Vamos falar aí de 2008? Isso, essa sua cirurgia foi em 2008. E ali eu comecei a ver quem era realmente o Amush. Os valores dele, quem realmente ele era. Comecei a ver o lado bom da história da minha família. Minha família libanesa veio fugida por causa da guerra. Meu avô veio fugido com esposa e 3 filhos. Perdeu 2 filhos e a esposa no navio. Reconstruiu uma outra família com uma outra mulher que veio da mesma região que ele e minha avó. Teve 10 filhos, meu pai é o mais velho de 10. Meu pai começou a trabalhar com 8 anos de idade. Construiu um império, mas não era presente, porque ele acordava muito cedo e chegava muito tarde. E eu achava que ele não gostava de mim. Não, ele só estava trabalhando. Só estava trabalhando, né? Você entende? E ele abandonou tudo da vida dele em prol de a família inteira. Hoje ele é o maior pilar da família, né? Hoje ele está bem doentinho e caminhando para nos deixar, mas com muito pra amor. Para continuar, né, a jornada dele, para quem acredita e como é. E depois que eu fui ter esse novo olhar, sem vieses, sem julgamentos, tendo mais empatia por mim, tomando uma nova percepção, me responsabilizando pela minha vida, eu comecei a olhar o quanto a minha família era resiliente em reconstruir, sair do seu país e vir para um novo país, o quanto meu pai foi forte em abandonar sua infância, sua adolescência, para trabalhar e fazer as coisas acontecerem, o quanto eu fui resiliente em não querer desistir, através dessa voz, assumir a minha realidade, e a partir disso nasceu a Resiliência Humana. De eu me conhecendo e querer levar essa transformação que já estava acontecendo comigo para as pessoas. E o que foi, assim, o ponto mais difícil nessa época, né, quando você se acordou e viu lá que você estava metade do seu peso, que era outra pessoa, ela falou, será que me trocaram de corpo, né? É isso aí. E a coisa mais que foi aonde você falou, peraí, não, eu tô vendo essa luz no fim do túnel, porque quando acontece essa coisa, né, que geralmente a gente tem um trauma ou uma experiência de quase morte ou uma coisa muito difícil, né, que você vê, não, para, eu preciso mudar mesmo a minha vida, eu preciso encontrar essa resiliência dentro de mim, fazer essa aplicação na minha vida, porque senão desse jeito não dá mais para continuar, né? E qual foi essa luz no fim do túnel? O que foi o mais difícil para você e o que foi essa luz no fim do túnel aí? O mais difícil foi abandonar o que eu já tinha construído. Eu lembro de uma cena onde eu chamei meu pai e seus 4 irmãos, que comandam o grupo Amush, que é bem grande, numa sala lá na fábrica. Você trabalhava com seu pai? Trabalhava com ele. E eu sentei com eles e falei assim para eles, eu vou escolher um outro caminho. Eu vou trabalhar com psicologia e treinamentos. E foi muito louco esse dia, porque são 4, 5 personalidades que estavam ali que eram referências, que são referências para mim até hoje. E meu pai, que é a maior referência, foi o primeiro a falar não. Você vai abandonar algo que a gente construiu para deixar para vocês? E meu pai balançava a cabeça assim, indignado e muito bravo. Um outro tio meu que é mais expansivo chegou e falou, não tem nada a ver com isso, o que você fizer aí a gente vai te apoiar. Aí pegou e saiu da sala. Um outro chorava. Eu falei, por que você está chorando? E esse é um tio que já foi, que já morreu, que é uma das minhas referências, meu tio Jorge, e ele falou assim, você é o primeiro sobrinho que está vindo aqui para pedir incentivo e não dinheiro. Segue seu caminho. Teve um outro tio que falou assim, eu tô com você para dar o que der e vier. E teve um outro tio que falou isso, fingiu que não era com ele. Mas nesse momento eu senti que estavam se abrindo uma outra porta. E eu não sei de onde eu tirei forças e falei para esses meus 5 mestres, se vocês conseguiram construir o que vocês conseguiram, também consigo. Foi difícil falar isso, mas ali se abriu uma nova porta. E uma luz que me deu foi um dia que um grande mestre me perguntou,
Qual o seu maior sonho? E de bate pronto eu respondi para ele, ter uma família e um lugar bom para eles poderem viver. E ele estava me convidando a trabalhar com ele. E ele falou assim, tá bom, você está contratado. E eu falei, mas você não vai perguntar nada da minha vida? Ele falou, não, era isso que eu queria saber. E aí eu comecei a perceber que são as coisas simples da vida que valem a pena. Então é o sorriso do meu filho, é a alegria de estar num lugar onde está todo mundo feliz e livre para ser quem que é e não precisa de conforto. Onde eu vivo isso quase sempre é numa casa simples, em cima de uma montanha, onde tem um fogão a lenha, não tem nada de confortável, mas uma vista linda e a natureza muito presente. A natureza tem que sempre estar presente, né? Então, às vezes, o simples já está aí. E se você não valida o simples, então acho que aí também foi minha grande virada. Né? Porque um dia eu comprei um carro muito caro. Muito caro com força. E a hora que esse carro chegou, eu falei, para que eu comprei isso? Eu nem gosto de carro esportivo. Então eu estava vendo que eu vivia mais a vida dos outros do que a minha própria vida. E tem inúmeras histórias que foram me colocando. E eu acho que isso acontece com as pessoas. Vários rompimentos, várias dores, uma doença. Eu gosto muito de uma frase que eu chamo de crises de transformação. Então a gente passa por crises de transformação. Quando saiu da televisão, você passou por uma crise de transformação. Eu nem te conto ainda. Tá? Depois, quando você foi lá para a Índia, onde a gente se reencontrou, que foi todo nesse trabalho de autoconhecimento. Foi outra crise. E agora, talvez a gente está se encontrando aqui, é uma nova crise. Mas dessas crises nascem coisas maravilhosas. Só que as pessoas ficam presas a isso. Sim. Elas ficam ali querendo achar um culpado, responsabilizar alguém para que elas se sintam com a consciência leve. E na verdade o que eu vejo assim é que essa leveza que a gente começou a falar, né, da paz no coração, que é essa leveza maior do coração, é porque a gente já foi lá no fundo do mar, né, já entrou lá dentro, chafurdou ali e voltou mais forte, né, para entender que a vida são esses ciclos. Você quer entender o que é ter paz? Eu não vou falar o dia aqui porque a gente não sabe quando esse podcast e o que a gente vai fazer com todo esse material lindo que a gente está construindo. Mas a gente passou agora os últimos 7 dias sem conseguir fazer uma postagem no Resiliência Humana. É uma crise. Eu estava em paz com a crise. Porque eu tenho certeza, não é que eu acredito, que eu vou chegar onde eu quero. E aonde é que você quer chegar? Independente de onde seja. Tá, mas eu já te falo. Mas ter paz não é que você não tem desafios e não tem nada que está atingindo você. Ter paz é saber administrar o seu interno perante o que está acontecendo no externo. Então ontem minha esposa perguntou para mim assim, você não está preocupado? E eu falei para ela assim, eu tô achando ótimo. E ela falou, você é maluco? Eu falei, eu chamo ela de Tata. Tata, tá dando pra gente respirar e começar a realinhar o caminho do Resiliência Humana. Então essa crise de ficar 7 dias foi o tempo que me deu. Então as pessoas estão passando por essas crises, mas elas querem controlar as coisas. Sim. Sabe uma coisa que você falou disso, né? Tá acontecendo uma coisa e, no caso, né, de ficar impedido de fazer aquilo que você quer. Às vezes a pessoa torce o pé, né? Tá no meio de um trabalho e tal, aí torce o pé, tem que parar, tem que pôr uma botinha. Ou então, às vezes,
que a gente mais vive é no trânsito, né? Fecha o farol, você tá atrasado, você tem que ficar esperando ali no semáforo, mas sabe essas coisas de quando tinha muito isso assim, de me atrasar às vezes para sair? Ah, esqueci o carregador do celular. Ah, esqueci de pegar o casaco. Você já tá lá fora. Ah, meu Deus, não peguei o lanche, deixei a minha marmita em cima da mesa. Tipo, ficar indo e voltando, indo e voltando. Aquilo me dava mais ansiedade, porque aquilo ia criando mais atraso. Eu ia chegar mais atrasada num lugar lá na frente. Aí eu comecei a pensar diferente. Falei assim, peraí, e se for um universo se ajeitando para que a hora que eu chegar lá no lugar eu ache uma vaga na porta da onde eu preciso ir? E as coisas começaram a acontecer. Então aí todas as vezes que alguma coisa saía fora dessa ideia da onde eu queria, de uma expectativa, eu comecei a ver que, peraí, não vou mais ficar projetando um futuro horroroso lá na frente. Deixa eu confiar aqui que tem alguma coisa se alinhando para que, né? E aí o negócio começou a fazer um movimento diferenciado mesmo, e que o que eu percebi é que começou a trabalhar a minha confiança nesse lugar que eu senti internamente dentro de mim, porque às vezes você ia num lugar e falava, nossa, que gente estranha e esquisita, mas a ideia, a sociedade diz que eu tenho que estar nesse meio, que eu tenho que estar sendo amiga dessas pessoas, que eu tenho que estar desenvolvendo um produto para esse tipo de coisa. E aí o negócio ficava me levando para um outro lado, mas que depois a onda pega e me traz de volta da maneira correta. Da maneira correta, com mais paz no coração, para saber o que eu posso contribuir ou não, né? Então, dentro disso, por exemplo, a gente vai estar falando de uma atualização, né, do resiliência, uma coisa, o que você vê que é um antes e o que que você está querendo colocar aqui agora, nesse presente. Respondendo a sua pergunta, onde você quer levar o Resiliência Humana? Uhum. Eu quero levar o Resiliência para o maior canal de autoconhecimento e psicologia do mundo. Não tem hoje um canal forte de televisão, rádio, de educação, de conhecimento, de capacitação, que esteja só focado nesse segmento. E eu acredito que essa coisa do desenvolvimento humano e da psicologia é o que vai nos tirar das grandes crises. Uhum. Seja ela qual for, relacionamento, político, pessoal. Então é nesse lugar, sim? E o Resiliência Humana começou como algo que eu colocava minhas experiências, colocava frases e textos que eu adorava. Depois ele foi para um lugar onde eu trouxe muitas pessoas que foram se aproximando de mim e que dividiram esse espaço, e foi ali que realmente ele fez um boom. Eu, por acasos da vida, eu comecei a direcionar o Resiliência Humana para um outro lugar que eu tinha esquecido qual que era o dele, e o que a gente está fazendo é trazer ele de novo para o lugar que ele realmente é, que é informar as pessoas, trazer conteúdos de qualidade, pessoas que têm valores e sabem o que estão fazendo e falando, para que as pessoas possam ter mais facilidade em alcançar seus resultados. O Robson Amushi só alcançou seus resultados porque eles estavam com pessoas ao lado que sabiam o que estavam fazendo. E é isso que o Resiliência Humana vai fazer a partir de agora. Trazer pessoas, que tinham pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, mas agora pessoas que vão ensinar claramente em metodologias, em caminhos práticos para levar as pessoas para aquele lugar de uma maneira muito mais simples. Através da comunicação, através da empatia, através da alegria, que é um dos valores do Resiliência Humana, através de uma outra coisa que é o que eu mais acredito, que as pessoas têm que voltar a sonhar, e as pessoas estão esquecendo de sonhar. Tem muita ilusão, né? Um sonhar acordado, né? Que eles chamam que é o daydreaming, onde você vai para um lugar de ilusão que não tem nada a ver, né? E a gente está bem estruturado agora, com pessoas capacitadas, com jornalistas, com redatores, com especialistas formados depois de grandes jornadas educacionais, para trazer esse conteúdo de uma forma realmente
que não tenha vieses para querer direcionar ninguém para nenhum lugar. Que a pessoa saiba de pilotar o seu barco, pilotar o seu avião da sua maneira, de uma forma mais em paz diante das adversidades, sendo um resiliente humano, tá? Seguindo aquilo que vai fazer a sua família e aquilo que é realmente importante para ela estar em primeiro lugar. Quando a gente se conhece, né? Quando tem eu até tinha uma palavra, por exemplo, autoconhecimento, né? Fica meio, às vezes, o que é autoconhecimento, né? Conhecer aquilo que se passa dentro de você, né? Eu, como atriz, eu também tive algumas questões da minha família e aí também perdi meu pai muito cedo e eu bloqueei muitas coisas. Então eu tinha uma raiva que englobou todos os outros sentimentos. Então eu não sabia o que era tristeza, o que era mágoa, o que era raiva. Ninguém ensinou, Não, gente. porque era uma coisa só, um bolo só. Tanto que eu acho que eu fui mais pra comédia, pro humor, justamente porque era um escudo também, né, de rir da própria dor, né, e a gente sabe como terapeuta, né, quando alguém chega para você e conta uma coisa muito horrível, rindo, né, você fala, peraí, vem cá, não é para rir assim, né, então eu tomei muita chamada também, e aí isso tinha virado até um vício, tinha virado uma personalidade de fazer isso, e quando eu falava, mas peraí, por que eu não consigo fazer drama? Porque para mim era tudo, ou era uma coisa fria, cética, não tinha um teflon, né, que não passava nada, e você, para ser ator, você precisa expressar emoções, sentimentos, essas coisas, né? E que, na verdade, depois, quando você vai para um autoconhecimento, que você vire teflon, que nada, nem muito bom e nem muito ruim, grude em você, né? Mas essa coisa de você saber quem você é, o que é que lhe agrada, o que é que não lhe agrada, resolver esses pesos emocionais é o que realmente vai impedir que a gente crie problemas, né? Porque problemas já existem, questões e desafios, vão né? existir, né? Então, a grande sacada que pulsou no meu coração a partir de agora e é a jornada que a gente vai trilhar aí nos próximos capítulos são a resiliência dentro da comida, a resiliência dentro da saúde, a resiliência dentro da viagem, a resiliência dentro dos pets. Então a gente criou uma aba de canais, o Resiliência Pets, Resiliência Trips, Resiliência Sênior, Resiliência Human, Resiliência Sports, e está se unindo com grandes personalidades que sabem o que estão trazendo para fazer essa grande maravilha que se chama Brasil. Nós somos um povo criativo, que a gente consegue superar tudo que a gente consegue, a gente traz essa alegria, a gente traz essa coisa de surpreender, a gente é confiante e a gente acredita e tem muita fé, né? A gente tem certeza que a gente vai conseguir. E é isso que eu, Robson, junto com Resiliência, quero encaminhar dentro de todas essas áreas para as pessoas poderem seguir em frente. E é por isso que a gente está vindo com uma escola de terapeutas, um aplicativo de atendimento online, uma escola de influencers para as pessoas saberem se posicionar, treinando várias pessoas para que elas saibam se comunicar e levar esse... Quantas pessoas têm histórias maravilhosas e não conseguem colocar para fora? A gente está trazendo isso em conteúdos de podcasts, de vídeos, de televisão. Então a gente está trazendo um ecossistema inteiro para que as pessoas, na hora que elas não saibam para onde recorrer, saibam que aqui tem uma casa. Uma casa onde ela vai ser recebida, ela vai ser acolhida do jeito que ela for, com as dores que ela tem, para poder realmente transitar dentro dessa maravilha que se chama vida e é curtir a experiência. Sim. E não simplesmente ir para um objetivo. Ter uma expectativa de um lugar a se chegar, né? E curtir a jornada. Curtir a jornada. Como é bom curtir a jornada. Curtir quando você está passando por uma dificuldade, tudo bem, está com essa dificuldade, então vamos nos recolher, vamos gastar menos, vamos estar com menos pessoas, para a gente estar com pessoas confiáveis que possam me trilhar, mas também tá bem nessa hora. Como a gente está lá com muita coisa, e também tá tranquilo com isso, porque o dinheiro, tudo isso que a gente vem vivenciando também do lado positivo,
também causa um peso nas pessoas. Sim. Quantos clientes eu tenho aqui em mentorias, em atendimentos individuais, que são muito famosos, muito ricos, mas internamente... Não tem essa amizade consigo Quantos próprio, artistas, quantas pessoas famosas, quantas pessoas do esporte tá aparecendo e falando, eu não estou conseguindo lidar com tudo isso. Então não são só as pessoas que estão carentes financeiramente e que estão com problemas emocionais e mentais e espirituais. As pessoas também de todos os lados estão passando por isso. E aí eu tenho grandes pessoas que não vem ao caso o nome, como essa pessoa vai pedir ajuda? Se às vezes já é difícil, né, para um ser humano comum, vamos assim dizer, pedir ajuda, né? Então que a gente esteja preparado, e é isso que a gente está fazendo nesse solo fértil, que é o Resiliência Humana, de a gente poder construir, plantar sementinhas onde todos possam colher desses frutos. E como eu faço isso? Inclusão. Né? O meu quinto talento se chama inclusão. Meu primeiro é o positivo, o segundo é o ideativo, o terceiro é o carisma, o quarto é o desenvolvimento, que é o ensinar, o quinto é a inclusão, o sexto é a adaptabilidade, o sétimo a restauração, o oitavo a comunicação. Então, quando eu falo inclusão, são várias pessoas com valores definidos que querem levar a transformação para as pessoas. E seja elas através de um curso, através de uma live, através de um podcast, através de um programa, através de uma rádio, através de um livro. Para mim, tanto faz o caminho. Mas que comece o caminho. Sim. E é isso que você está vindo aqui construir com a gente. Daí eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque é bem isso, né? Resiliência sempre foi ali aquela palavra que estava comigo antes do meu despertar, né? Porque você ser ator, a gente tem que ser bem resiliente, né? Primeiro para levar muitos nãos na vida e como é que isso vai minando qualquer autoestima, segurança que a pessoa possa ter. Porque ou você vai para um lugar de ego muito tipo, eu sou melhor que o outro, ou você vai para uma vítima mesmo ali. Para mim ficava mais na vítima mesmo. Era bem difícil, porque na minha época não tinha muitas pessoas ruivas, né? Então, meus personagens eram sempre vilãs, etc., essas coisas. Então, ter que lidar com uma coisa nesse lugar também, né? E para o ator falar, não, quanto mais do mal é melhor, aí tem mais nuances, essas coisas. E, na verdade, não é bem assim, né? Mas esse lugar da comunicação, Amushi, eu vejo que é a coisa mais importante que a gente precisa olhar, sabe? Por isso que quando a gente já pegou, sentou, já começou a conversar e o negócio fluiu. Porque o que acontece que eu percebia? Eu lá atrás, eu era atriz, mas eu não conseguia me comunicar direito para as pessoas realmente que eu sentia. E muitas pessoas não sabem também. Então a gente pega e começa a olhar, repete uma frase do que fulano falou, né? Pega um negócio, não é isso mesmo, mas você não para nem para pensar o que você sente em relação a isso. A gente fica muito na cabeça, né? Então, se a nossa vida são os nossos relacionamentos, o principal é o relacionamento com você mesmo, com você mesma. E como é que você se comunica? Você se escuta? Se você não se escutar, como é que você vai saber o que você gosta, né? Porque para você parar também e ver lá, saber que você se escondia atrás de tudo isso, talvez fosse normal. Quantas vezes a gente não vê as pessoas fazendo dessa forma, né? E normalizando hoje em dia certas situações também, que são padrões, mas porque você vê que a pessoa está contando uma história para si mesma, e eu contava aquela história para mim também. Não, você tem que colocar esse seu medo dentro do saco e ir, vai com medo mesmo. E não lidava com essas coisas, né? E o quanto isso fazia mal internamente, né? Eu tive um burnout com 30 e 31 anos, que na época nem falava que era burnout, nada disso, mas eu desenvolvi um hipotiroidismo, que eu engordei 7 quilos em um mês. Eu tava fazendo uma novela na Record, você imagina, né? De uma cena para outra, a pessoa engorda. E como é que faz isso?
né? Então eram questões muito profundas que eu estava vivendo ali. Era uma das personagens mais amargas que eu estava vivendo. Ela era uma personagem invejosa. Ela tramava junto com a outra ali para entrar em esquemas políticos e assassinar pessoas. Aquilo foi para mim foi tão denso, que eu tinha crise de pânico quando eu escutava o Nextel. Lembra que a gente, né, tava em São Paulo, pro Rio, eu entrava em pânico de ouvir aquele negócio, eu não quero ir, eu não sabia o que era, nem eu entendia o que era, né, então, depois que eu fui falando, não, deixa eu voltar pra comédia, porque eu não quero mais fazer drama, então eu mesma não sabia lidar com isso, e isso dentro de uma novela, dentro de um teatro, de uma personagem, que você pode, no final da gravação, tirar aquela roupa e ir pra casa e ser você, mas quem era eu, né? Quem que eu era? E quantas pessoas não estão aí também perguntando assim, quem sou eu? Mesmo na sua vida, quem é eu como mãe? Será que eu estou interpretando um papel do que me dizem para ser? Né? Então vejo dentro do Resiliência também essa proposta de comunicação, de trazer assim, você pode ser quem você quiser. Eu ia falar justamente isso, sabe, Mari? Eu venho encontrando, durante essa minha jornada, eu ajudei muitas, contribuí com muitas pessoas. E sempre que eu converso com as pessoas, elas vêm e falam uma coisa pra mim assim: Amushi, você é de verdade. Você tá vivendo comigo aqui já há algum tempo e você tá vendo que eu sou esse cara e não muda nada. Eu posso mudar meu tom de voz porque agora eu tô mais emocionado e ele tá, mas eu continuo sendo essa pessoa. Né? Mas eu sou aquele cara que fala alto, gesticula, abraça, vem, vamos junto, dou conta, vamos, as coisas vão funcionar e esse sou eu. E todas as grandes personalidades que eu venho trazendo e convidando para fazer parte do Resiliência Humana estão com essa mesma vontade. Sim. De poder assumir quem elas são, parar de ter que vestir essa máscara. Porque elas já conseguiram, através do seu trabalho, da sua jornada de autoconhecimento, encontrar o seu lugar. E quando a gente encontra o nosso lugar, a gente é de verdade. Né? A minha esposa, a gente brinca muito, porque quando a gente sai, ela fala: não deixa ninguém sentar na nossa mesa hoje. Vamos ficar só nós dois? Quando eu vejo já tem 8, 9. Né? E eu fui me perguntar por que as pessoas gostam de estar comigo? Por que as pessoas se aproximam de mim com facilidade? Por que eu tenho esse imã? Né? Não querendo me achar, não. Porque às vezes isso incomoda. Às vezes eu quero estar só eu e minha esposa, meus amigos, e sempre tá chegando gente. E é isso. Eu sei quem eu sou. Eu tô no meu lugar. Eu não quero ser melhor nem pior que ninguém. E tem uma coisa também que eu acho que é um desenvolvimento que eu procuro também fazer e eu reconheço em você, é a presença. A gente tá aqui, né? Então, às vezes, eu tô falando com você, eu não tô num outro lugar. Eu posso estar aqui, eu tô em outro lugar, porque você tá me falando, eu tô te entrevistando. Eu tô aqui no meu papel, né, de entrevistadora também. Mas é esse lugar, e quando a gente se encontrou nos eventos, né, tal, que até chegava pra você, vamos ficar quietinho agora, né, porque eu não parava de conversar com as pessoas. Me deu muitas broncas. Não, né, eu tava fazendo mestre de cerimônias num evento, e a minha função... mas a minha e era um evento todo sério, formal, com uma grande mestra que a gente tem, e de mais pra frente a gente vai trazer e vai convidar vocês pra estar com a gente lá. E a Mari, eu ficava ali, as pessoas chegando em mim, querendo cumprimentar, conversar. E ele conversando, gente. E eu tomando bronca. Por favor, você... Não, mas eu dou bonitinho, eu dou bronca bonitinha, vai. Eu até brinquei com você aquele dia, falei, você lembra você me dando bronca? Mas é isso. Por quê? É acessível, né? Eu estou no meu lugar de verdade, como eu realmente sou, sem máscaras, e ligando um pouquinho... Eu ia falar uma besteira, mas vou corrigir. Talvez não me preocupando com o que os outros estão pensando de mim. Só sendo eu, de verdade. Sendo o Robson Amushi, que é filho de Alberto e Udete, libaneses, italianos, portugueses, que depois de muita confusão, muitas adversidades, não abandonou seus valores. A honestidade, a alegria, a amorosidade, a família, a fé, a saúde, a resiliência, a contribuição, a determinação, o foco. Que sou casado com o Jade, tenho 2 filhos, a gente já perdeu também um filho que está no nosso coração, que cada vez mais vem ajudando as pessoas a se reencontrar através de quem ele é e da sua verdadeira estrutura que foi dada para ele de presente. Né?
Então é esse o caminho, que é o que eu venho trazendo dentro das minhas palestras e trazendo dentro das minhas mentorias e de todo esse movimento, que é que as pessoas possam assumir quem elas realmente são. E a união da sua verdade, do seu lugar com o meu lugar, é o que vai fazer a coisa... Vai fazer essa árvore crescer para cima e para baixo, né? Cada vez mais. Né? E que ela não para de crescer. E é isso. E nem ninguém, nenhuma força pode fazer isso parar de crescer. E qual é o significado de resiliência para você? É buscar essa paz diante dessas adversidades e dos desafios. Cada vez mais eu venho separando essa coisa do sofrimento do desafio. E isso traz uma paz gigantesca. É só mais um desafio. A morte do meu pai, que está se aproximando, não sei, é o que tudo indica, mas na minha família nós somos muito resilientes, é capaz de lhe dar um salto. E isso é isso, é viver a paz dentro daquilo que está acontecendo na nossa vida. É viver, saber que isso vai me levar para um lugar muito melhor. Uhum. Eu só preciso ter clareza, manter a minha boa respiração, sair desse estado maluco de sofrimento e vir para um estado de presença, de quietude, de coerência, né, do presente, que a gente supera isso facilmente. As coisas se resolvem sozinhas, né? Elas vão caminhando. A gente para de atrapalhar, né? A gente para de meter o dedo e querer corrigir, e quando a gente vê, as coisas já fluíram da maneira que tem que ser. Maravilha. Você quer falar mais alguma coisa? Dar mais algum recado para as pessoas? O recado é que você busque o melhor caminho para que você encontre a sua verdade, o seu lugar. Se é verdade, se é sonho, se é propósito, se é legado, se é meta, se é viver, para mim tanto faz. Uhum. Mas o que eu estou cada vez mais crendo e está se fortalecendo dentro de mim é que viver é muito bom. E quando a gente se sente vivo fazendo o que a gente tem que fazer, é muito maravilhoso. E que essa maravilha possa chegar e tenha acesso a qualquer tipo de pessoa, nem de classe, nem de cor, nem de raça, nem de religião, nem de idade, que seja possível para qualquer um. Que você seja livre para viver. Maravilha fazer um bate-bola com você rapidinho, Então, tá? bora. Tem que ser a primeira coisa que vier na cabeça. Sem problema. O que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Espreguiçar. É boa. Né, eu até comentei isso, acho, com alguém. Eu tenho 2 filhos, e quando um neném acorda, você já viu como ele acorda? Ele faz assim. Ele não abre o olho. Não, né? Primeiro ele vira de lado, ele faz assim. Ele faz assim. Então, quando eu acordo, eu me espreguiço e acordo o meu corpo, e na sequência eu já faço minha oração e minha meditação. Às vezes nem levantar da cama eu levanto. Tá. Faço ali na cama mesmo. Uhum. Então esse é o meu primeiro movimento. E a última coisa antes de dormir? Agradecer. Né? Uhum. E eu faço uma reflexão das coisas boas que aconteceram no meu dia. Uhum. Não do que eu tenho que fazer no dia seguinte, porque eu já tentei isso. O que eu tenho que fazer no dia seguinte? Você não dorme. Tá? Porque muitas pessoas falam, reflete né? e tenta... Você fica até as 4 da manhã, virou o dia, você ainda tá refletindo ainda, Eu faço uma retrospectiva do meu dia e lembro de tantas coisas boas que aconteceram. E às vezes as coisas boas é uma coisa muito simples. Uhum. Como uma pessoa que passou na rua e deu um sorriso para mim. Outro dia eu estava saindo todo preocupado aqui da rua, do Resiliência, e tinha um casal passando. E esse casal sorriu para mim e falou assim, vai dar certo. Do nada, né? E o meu agradecimento foi, obrigado por esse casal que eu nunca vi na vida, nem sabe o que eu estava pensando, falando, vai dar certo. Você não pensa no que deu errado? Raramente. Tá, só procura agradecer mesmo. Né? Eu não perco muita energia querendo corrigir coisas do passado, porque o passado já passou e não tem o que fazer. Então eu coloco muito mais o foco em criar novas situações e novas
empresas e novas relações do que perder o tempo ali. Sim, eu faço uma autoanálise aonde que simplesmente, mas eu perco muito mais tempo querendo criar algo novo do que refazer aquilo que eu perdi. E ainda entra naquilo, né? Deixa aquilo lá já foi, não atrapalha mais que a coisa se resolve sozinha, né? Isso aí. Qual, nesses últimos tempos, um hábito muito bom que você implantou na sua vida e que você fala, nossa, por que eu não coloquei isso antes na minha vida? Curtir realmente as pessoas. E o que seria curtir as pessoas? Ver o que elas têm de melhor. Cada pessoa tem algo de melhor. E eu lembro que eu tive esse insight quando eu estava com uma pessoa que chegou até mim, que ela era muito agressiva, ela já tinha feito mal para muitas pessoas e causado até a morte de uma outra pessoa. E eu não a julguei, não a quis pôr uma intenção, eu quis a corrigir, mas eu simplesmente abri o meu coração para ver o que aquela pessoa tinha de melhor. E quando eu consegui enxergar o que aquela pessoa tinha de melhor, eu consegui mostrar para ela o que ela tinha que ela ainda não enxergava. A gente já chega com um pré-conceito, com um julgamento feito. Sim. Em cima de qualquer pessoa. E ainda como se aquilo lá não fosse mudar nunca, Imutável. né? Tem questões, né, às Tudo vezes, bem. psicológicas, de caráter, E enfim, não tem tal, que nenhum não é isso que a gente problema. tá falando, mas dá pra perceber, né? E ali eu comecei a ver, você quer me perder, você quer perder a minha amizade? Julga alguém na minha frente. Porque todos esses anos de autoconhecimento, e você sabe também, tem situações que nem aquela pessoa sabe, que permeiam no inconsciente dela, que trazem da sua ancestralidade, de outros lugares que não vem ao caso, eu falar aqui, Sim. mas que fazem ela ser daquele jeito. Então eu consegui, esse hábito que eu consegui de olhar o que cada um tem de melhor, faz eu cada vez mais me sentir melhor. E é uma boa estratégia para o julgamento, né? Gostei dessa estratégia. Anota aí, gente. Vê o que tem de melhor no outro. Tem um dos meus livros que é um compromisso... Mas não é ficar procurando também não, né? É deixar a pessoa se mostrar, não é não? Tem um dos meus livros que chama Um Compromisso por Dia. E uma das tarefas, que é um compromisso por dia, ele fala assim: pegue seu maior inimigo e classifique as 5 melhores qualidades dele. E dentro disso eu criei um outro exercício. Pega uma folha em branco e separa em 3 colunas. Na primeira você vai pôr o nome de todas essas pessoas que te fizeram mal, ou das pessoas que passaram pela sua vida, ou amigos e familiares. E no outra coluna você vai pôr o que essa pessoa tinha de melhor. E na terceira coluna, que é a mais importante, você vai colocar qual que é o aprendizado que você teve com essa pessoa. Isso desfaz totalmente o nó, o emaranhamento que você tá com essa pessoa. Sim. Porque você começa a ter um novo olhar positivo em cima daquilo que era uma dor. Sim. Que é isso aí, morte e vida. Sombra e luz. Então você está enraizado, ressignifica, seu tronco fica mais forte, você dá frutos. E libera o outro para ir, libera você também, né? Isso aí. Para dar esse passo, né? Outra coisa que eu quero te perguntar no bate-bola, que já tá chegando no fim, mas o que você faz para relaxar? Fico na natureza. E se é no dia a dia, assim, uma coisa no seu dia, assim, que você faz, que é para você relaxar, que dá aquela recarga de energia? Eu tenho algumas tarefas que eu faço essenciais que são do meu dia a dia. Que é meditar, estar perto de Deus, pedalar, dar uns beijinhos na minha esposa, brincar com os meus filhos. Eu me divirto muito, eu tenho uma criança livre, bem forte. Então quando eu entro no mundo com meus filhos, de brincar, correr, jogar bola, isso me recarrega, né? Mesmo dentro dessa loucura que se chama cidade, olhar para alguma forma, alguma vida da natureza, é um passarinho, é um canto, é um assobio. Recarrega na hora, né? Recarrega na hora, é respirar conscientemente,
é ajudar alguém, eu me recarrego muito ajudando alguém. E o que eu tô falando não é ajudar financeiramente, às vezes com uma palavra, às vezes escutar, Estar presente, né? às vezes um olhar fixo, onde a pessoa veja que está dando realmente atenção. Então isso eu me recarrego muito facilmente. Um lugar no mundo que você queira conhecer. Um lugar no mundo que eu queira conhecer? Cara, eu vi um amigo meu esses dias que vende vasos vietnamitas e ele tá fazendo ali no Instagram dele um passo a passo do Vietnã, talvez o Vietnã, que dentro de uma dor muito grande lá atrás se reconstruiu. Sim. E hoje tem um povo super alegre e ele se diverte ali com todo mundo. Então acho que o Vietnã. E se você pudesse deixar uma frase que você gosta muito para as pessoas? A bandeira que eu estou levantando hoje é autoconhecimento liberta. É isso aí. Tá? Mas um pedido, peça ajuda. Teve uma hora que eu não aguentei e pedi ajuda. E sempre que você pede ajuda, Deus mostra pessoas que estão ali preparadas para poder te mostrar um novo caminho. Né? Tem aquela frase, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então que você esteja ali como um aluno, um eterno aprendiz, né? E se coloque aí nesse lugar para esse mestre poder aparecer, seja quem for. Sim. Sim? Uma pessoa, um livro, um filme, um acontecimento, né? Que te mostre o caminho que você tem que seguir. Aí se a gente estiver atento mesmo todo momento... Ele tá aí. Ele tá aí, né? E aí você começa a fluir nas sincronicidades, né? É isso aí. Maravilha, Muxi, gratidão. Talvez tenha sido o mais podcast, o bate-papo mais verdadeiro que eu já tenha tido com alguém. Muito obrigado. Então agora conta qual é a comida que você mais gosta. Filé à parmegiana. Aê! Todo mundo que me conhece sabe. Pronto, você que não sabia, agora tá sabendo. Eu sou um taurino. Você quer me convencer, me leva para comer um filé à parmegiana. Pode deixar. E pode ser filé à parmegiana de frango, de carne, até de berinjela. Ah, maravilha! Eu sou vegano, então não. Me leva para comer a berinjela, a parmegiana, que eu também gosto demais. E ainda chuchada num pão. E vai que vai. Nossa, que maravilha! Gratidão. Eu que agradeço, foi um prazer. E que seja o início de uma grande jornada onde a gente vai se divertir muito para fazer as pessoas serem mais resilientes. Jay, é nóis. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima Resiliência. Uhul!